Glória a Deus, Jesus Cristo ressuscitou, Ele vive, e é por isso que nós temos nova vida, como diz aqui o versículo. Eu me chamo Euriano, sou casado com a Rosinha, pai da Liz, pai do Davi, e é uma grande honra estar aqui falando sobre Jesus nesse dia de Páscoa, a gente poder falar sobre aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, que derramou do seu sangue na cruz do Calvário por mim e por você. Mesmo a gente estando em tempos de falta de esperança, de desesperança, mesmo em meio a aflições, mesmo em meio a sofrimento, angústias, mas a gente está aqui firme porque a gente crê naquele que ressuscitou por mim e por você, amém? O mundo atravessa essa crise de esperança. Isso é bem antes de acontecer a Covid-19, bem antes da pandemia. Essa falta de esperança, ela já estava bem presente no mundo. O mundo já é esse caos, ele já vem se tornando esse caos há muito tempo. Apatia, medo, falta de motivação, ansiedade, depressão, tudo isso são sintomas desse desesperançar que tomou de conta do mundo. E aqui no Brasil, infelizmente, o nosso país, de 195 países que há no mundo, o nosso país é o país mais ansioso no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é o país com o maior número de ansiedade, mais ansioso e o quinto país mais depressivo do mundo. A gente vive em meio a tudo isso. Só que isso não é algo de agora, isso não é algo da época de pandemia. Lá em 1947, logo no pós-guerra, o poeta inglês Winston Alden escreveu um poema que ele ganhou o prêmio Pulitzer, que é tipo o Oscar do cinema e do jornalismo. Ele chamou esse poema de A Era da Ansiedade. Esse poema trata de uma conversa de bar entre 4 amigos, onde eles falam sobre a vida. É um poema que fala sobre medo, que fala sobre falta de conexão, que fala sobre isolamento, que fala sobre busca de significado, que fala sobre um escapismo, onde se corre aí para o consumo desenfreado do álcool, ou para relacionamentos superficiais. E a busca, ele também fala sobre a busca do significado espiritual em um mundo cada vez mais secularizado. Isso foi em 1947, mas se eu tivesse dito que foi escrito ontem, a gente acreditaria que foi escrito ontem. Esse poema é um grito de desesperança, porque anos antes disso, trazendo alguns séculos atrás, surge o iluminismo, e a promessa dessa corrente filosófica, desse pensamento, era que um mundo controlado pela razão, onde não necessitasse de um Deus, onde esse mundo que estivesse liberto do passado, esse mundo seria muito melhor. Essa é a promessa que foi colocada lá atrás. Porém, na época do Alden, o que é que ele vê acontecendo antes disso? Ele vê no início do século, ele viu a Primeira Guerra, ele viu a pandemia de 1918, a gripe espanhola que matou muita gente. Viu um caos financeiro chamado Grande Depressão em 1929, lá nos Estados Unidos. Veio então a Segunda Guerra Mundial, junto com ela o Holocausto. E ele ainda viria ali, logo depois, o mundo entraria no conflito da Guerra Fria, com ameaças nucleares que até hoje são temidas por todos nós. Porém, mesmo com tudo isso, quando chega o fim da Guerra Fria, as pessoas olham para tudo aquilo e dizem assim, não, a esperança ainda está no homem. Aí surge um novo iluminismo. E as pessoas acabam se confundindo com isso. Dizem, não, a esperança está no homem, nós podemos. Tem um escritor, o historiador israelense Yuval Harari. Ele hoje em dia é um dos escritores mais notáveis que a gente tem hoje na atualidade. Ele é autor de grandes best-sellers. Ele já escreveu Homo Sapiens, foi o primeiro grande best-seller dele. E o segundo best-seller que ele escreveu, Homo Deus, ele diz o seguinte: conseguimos nas últimas décadas domar a fome, as pragas e as guerras. É claro que esses problemas não foram completamente sanados, mas foram transformados de forças da natureza incompreensíveis e incontroláveis em desafios administráveis. Não precisamos orar a Deus ou a santo algum para que nos salve deles. Sabemos perfeitamente o que precisa ser feito para evitar a fome, as pragas e as guerras. E geralmente somos bem-sucedidos nisso. Será? Será que somos bem-sucedidos nisso? Será que ele está correto ao dizer isso?
Ele escreve esse livro em 2017, antes da Covid, antes da guerra da Ucrânia com a Rússia, antes do agravamento do conflito entre Israel e Palestina. Será mesmo que nós não precisamos orar a Deus? Será mesmo que nós não precisamos de um Cristo Redentor? Será mesmo que nós não precisamos dessa graça derramada sobre a cruz do Calvário, esse sangue derramado que foi para me salvar e para lhe salvar? Será que nós não precisamos dessa salvação? É por isso que o tema de hoje, a fala de hoje, se chama a esperança pascal. Nós queremos falar sobre esperança. Quando José era governador do Egito, Jacó e sua família se mudam para o Egito, era cerca de 70 pessoas. A Bíblia fala que eles cresceram não só em número, mas também em força, o que fez com que o faraó daquela época, que não conhecia a história, que não conhecia José, passasse a oprimir aquele povo e tornar aquele povo escravo. Esse faraó ainda ordenou a morte dos bebês do sexo masculino, a fim de conter esse crescimento tão grandioso que havia ali no Egito. Porém, Deus tinha um plano, gente. Deus tinha um plano, porque Deus ele é soberano sobre tudo, sobre todos. Deus é soberano sobre reis, sobre príncipes, sobre todos os governantes. Então ele tinha um plano ali. E o plano de Deus é que ele salvaria um dos bebês, o colocaria em um cesto de junco. E esse bebê seria criado no palácio, como parte da família de Faraó. Imagina só, Faraó está mandando matar todos os bebês hebreus. E no plano de Deus, um bebê hebreu vai morar na casa dele, vai morar no palácio. Olha só o plano de Deus. Mas um dia esse bebê chamado Moisés, já adulto, ele viu a opressão que o seu povo passava. E em um momento de descontrole, ele ataca um egípcio, mata esse egípcio e ele foge ali da terra do Egito. Passado um tempo, Moisés está ali, caminhando por onde ele sempre caminhava, e ele se encontra com Deus diante de uma sarça que ardia e não queimava. E Deus naquele momento, quando fala com Moisés, chama Moisés de volta para o Egito. Moisés, vem cá, você vai voltar para o Egito. E você volta agora com a missão, que é libertar o meu povo desses mais de 400 anos de escravidão que esse povo está vivendo. Moisés tremeu de medo ali nas bases, mas esse foi o chamado de Deus. O restante da história provavelmente você conhece. Moisés encara Faraó, que oprime mais ainda o povo de Deus. Então chegou o tempo das pragas. E Deus envia as pragas para o Egito: sangue, rãs, piolho, moscas, morte dos animais, até chegar à 10ª praga, que seria a pior das pragas, que seria a morte de todos os primogênitos. Não tinha uma praga pior do que essa. O anjo da morte passaria pelo Egito e em uma única noite morreria todos os primogênitos dos seres humanos e dos animais. É uma praga horrível. E para que essa praga não atingisse o povo de Deus, aí eles deveriam celebrar a Páscoa. Para que não atingisse o povo de Deus, a Páscoa deveria ser celebrada. Eles deveriam escolher um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito algum, para sacrificá-lo. E é aí onde surge a festa que é celebrada hoje em dia, todos os anos. O texto de Êxodo, lá no capítulo 12, traz diversas instruções sobre o que fazer nessa Páscoa. Fala sobre a forma de preparo, fala sobre como deve se comer aquele cordeiro, e fala sobre o que fazer com aquele sangue. Aquele sangue ele deveria marcar os batentes e os umbrais das portas do povo hebreu. Tem todas essas instruções lá. Lá no verso 11, Êxodo capítulo 12, verso 11, o texto diz: estas são as instruções para quando fizerem a refeição. E ele diz: estejam vestidos para a viagem, de sandália nos pés e cajado na mão. Ou seja, esteja pronto. Esteja pronto, porque essa noite vai acontecer algo sobrenatural. E você tem que estar pronto para quando isso acontecer, você sair. Você não quer ser liberto? Então, se você quer ser liberto, esteja pronto. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue,
passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Não iria tocar. Eles estavam marcados pelo aquele sangue daquele cordeiro, cordeiro sem defeito. Páscoa significa passagem. O anjo da morte, enviado pelo Senhor, passaria por todas as casas, e somente aquelas casas que tivessem nos batentes da sua porta, nos umbrais da porta, a marca do sangue do cordeiro sacrificado, é que estariam livres da morte. E em seguida eles estariam livres também da opressão. Eles passariam agora de uma vida de escravo para uma vida de liberdade. A partir dali eles poderiam formar uma nação. Eles deixariam de ser estrangeiros naquela terra do Egito para serem cidadãos da sua própria terra. A Páscoa então é uma festa antecipada. Deus antecipa essa festa para o seu povo. Uma festa antecipada que é carregada de esperança. Essa festa ela tinha algo em especial. O que tinha de especial ali era a esperança. Porque quando eles celebraram, eles ainda não haviam sido libertos. Quando eles celebraram aquela festa, eles ainda eram escravos. A celebração não aconteceu depois da libertação, acontece antes. Eles ainda eram escravos na terra de Faraó. Eles ainda passavam por opressão. Eles ainda tinham medo. Eles ainda sofriam perseguição. Eles ainda estavam angustiados. Eles estavam vivendo tudo isso. Mas mesmo estando assim, mesmo nessa condição, eles acreditaram no que Deus estava dizendo através de Moisés. Mesmo estando nessa condição, eles tiveram fé. Eles acreditaram na palavra de Deus que veio através de Moisés até eles. Mesmo sem ver, mesmo sem ter a certeza, mesmo achando que isso poderia ser uma loucura. Imagina só, eu estou trancado aqui nessa casa. Moisés está pedindo para poder fazer algo aqui. E se Faraó descobre, ele vai oprimir mais ainda o povo. Isso parece uma loucura. Ou não, ou se esse anjo da morte passar e acabar morrendo o meu filho? E se esse anjo da morte passar e morrer o meu animal? E se? Então era um momento de muita aflição, era um momento de ansiedade, era um momento de medo. Tudo isso eles estavam passando ali. Então mesmo sem ver, sem ter certeza, mesmo achando que isso seria loucura, eles pararam tudo o que eles estavam fazendo e celebraram a Páscoa do Senhor. Eles deram tempo naquele momento e celebraram a Páscoa. E o sangue foi derramado. Com aquele sangue eles marcaram ali os batentes, eles marcaram os umbrais da porta. E a partir dali, daquele dia, mesmo estando na terra do Egito, deu início à libertação desse povo. O povo passou a ser liberto a partir daquele dia. Não foi só quando cruzou o mar. Não foi só quando ele chegou do outro lado. Foi a partir daquele dia. Mas essa não é a nossa Páscoa. Não é isso que nós celebramos. Esse não é o motivo que nos faz cultuar essa noite. Esse não é o motivo do nosso cantar. Os louvores que nós já fizemos aqui, que nos emociona. Cada louvor que foi cantado aqui traz grande emoção. Mas essa aqui que eu falei, essa não é a nossa Páscoa. Não é o motivo do nosso cantar, do nosso celebrar. Não é pelo que Moisés fez. O nosso motivo tem a ver com outro bebê. Outro bebê que também foi perseguido. Outro bebê que também fugiu. Outro bebê que foi parar na terra do Egito. E esse bebê não é Moisés. A nossa Páscoa tem a ver com outro libertador. Um outro libertador que também passou pelas águas. Que também foi parar no deserto. E esse libertador não é Moisés. Embora Moisés seja um grande homem de Deus, embora Moisés seja um grande profeta, embora Moisés seja um dos grandes heróis que a gente tem na narrativa bíblica, Moisés foi até onde ele poderia ir, até onde Deus permitiu que ele fosse. E Moisés fez o que os outros também fizeram. Moisés foi lá, pegou o cordeiro, aquele cordeiro sem defeito. Moisés foi lá, sacrificou esse cordeiro. Moisés pegou o sangue e passou nos batentes, nos umbrais da porta. Moisés fez aquilo que ele poderia fazer e que os outros também fizeram.
Mas o motivo da nossa Páscoa é diferente. O motivo da nossa Páscoa, ele não precisou pegar um cordeiro sem defeito e sacrificar esse cordeiro, porque ele é o cordeiro. Porque ele que se sacrificou. Ele não precisou pegar o sangue e passar em batente ou umbrais de porta, porque ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário para marcar eu e para marcar você, para que o anjo da morte não viesse nos atingir, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna em Cristo Jesus, amém? Esse é o motivo da nossa Páscoa, esse é o motivo. João, quando viu Jesus se aproximando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Paulo fala que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Então, diferente da antiga aliança, onde o cordeiro tinha que ser sacrificado para que fôssemos perdoados, onde a ação dependia do homem, onde nós precisaríamos fazer algo para obter o perdão, na nova aliança as coisas elas se invertem. Há uma grande inversão aqui. Olha só essa inversão. Na primeira Páscoa, os primogênitos foram poupados. Na segunda Páscoa, o primogênito de Deus foi morto. Na primeira Páscoa, o sangue de diversos cordeiros foi derramado, um em cada casa. Já na segunda Páscoa, foi o sangue de um único cordeiro que foi derramado, o cordeiro da casa de Deus. Viu só a inversão? Como também na primeira Páscoa, o sacrifício do cordeiro encheu aquele povo de esperança. Foi uma celebração antecipada. Isso aconteceu porque naquela mesma noite eles viram aquele milagre acontecer. Naquela mesma noite eles olharam, enquanto tinha um clamor vindo ali do Egito, de pranto, de pessoas chorando. Eles viram ali que os seus primogênitos não morreram, mas foi naquela mesma noite. Diferente da segunda Páscoa. Na segunda Páscoa não aconteceu na primeira noite. Então o povo se encheu de medo e passou a viver um luto antecipado. Olha só o que é que João diz: como estavam os discípulos após a morte de Jesus. Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. Então, logo depois que aconteceu o sacrifício do cordeiro, não houve celebração, houve medo, houve fuga. Foram se trancar em uma casa por medo. Mas a Páscoa não é só a sexta-feira. Porque o que aconteceu na sexta foi muita dor. O que aconteceu na sexta foi muito sofrimento. O que aconteceu na sexta os deixou ainda mais desesperançados. Então houve sofrimento, opressão, angústia, ansiedade. Tudo isso estava bem presente na vida daqueles discípulos. Os discípulos ainda não haviam entendido que o reino de Deus havia sido antecipado. Embora Jesus tenha falado diversas vezes que ao terceiro dia ressuscitaria, mas eles ainda não tinham captado isso, eles ainda não tinham entendido isso. Eles não tinham entendido que na nova aliança o reino ele é invertido. Olha aí mais uma vez a inversão do reino. Ele veio do céu para a terra, para que nós pudéssemos ir de onde? Da terra para o céu. Olha a inversão acontecendo. Ele era rico e se tornou pobre, como disse o apóstolo Paulo. Ele se fez pobre para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ele se tornou pecado para nós sermos justos. Ele se torna pecado para que eu e você fôssemos justos. Como também disse o apóstolo Paulo: pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. É por meio de Jesus, é por meio do sacrifício de Jesus que nós podemos ser declarados justos. Isso não depende de nós. No reino de Deus as coisas se invertem. Eu não preciso de poder no reino de Deus. O que eu preciso é de humildade. Eu não preciso de força, da minha própria força. Eu preciso me tornar frágil e vulnerável diante de Deus, para que seja a força dele operando através de mim. As coisas são invertidas. Só que essa inversão ainda não havia feito sentido na mente dos discípulos de Jesus. A esperança resultante da Páscoa no tempo de Moisés ainda não tinha aparecido na nova Páscoa.
Aquela esperança que o povo viveu naquela noite ainda não tinha acontecido nessa segunda Páscoa. Eles ainda estavam vivendo aquele luto da sexta-feira. Aí quando chega o sábado, é aquele silêncio. É o silêncio sepulcral. Ninguém sabia de nada, embora Jesus tenha falado, mas eles estavam vivendo trancados ali. Eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus tinha morrido na sexta-feira. Hoje é o sábado, e agora? O que é que será de nós? Vamos voltar a pescar? O que é que nós iremos fazer? Ele morreu. A esperança foi embora. Mas aí, gente, o que é que vem depois do sábado? O que é que vem depois do sábado? Depois do sábado chega o domingo. E quando aquelas mulheres elas vão até o túmulo, chega lá, elas têm uma surpresa. Porque aquele túmulo estava aberto. Aquele túmulo estava aberto. Dentro daquele túmulo não havia mais ninguém, porque Jesus ressuscitou. Conforme ele havia dito, conforme ele havia predito, aconteceu. Agora sim, a morte ela foi vencida. Agora sim estava completo. Agora sim a Páscoa fazia sentido, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Nós falamos muito sobre a morte de Jesus na cruz, mas a gente não pode esquecer que o que nos faz ser uma nova criatura é crer na ressurreição. Não é crer na morte, é crer na ressurreição. Jesus não somente morreu para lhe dar o perdão dos pecados. Jesus morreu e ressuscitou para lhe dar o perdão dos pecados. A gente precisa crer na ressurreição. Como diz o apóstolo Paulo, crer no poder da ressurreição. Olha só o que ele fala em 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. Se Cristo não ressuscitou, gente, a gente está fazendo o que aqui? É inutilidade o que a gente está fazendo aqui. A pregação é inútil, os louvores serão inúteis. O que você faz aqui é inútil. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados, porque você não tem como se lavar dos seus pecados. Quem nos lavou dos nossos pecados foi Jesus, através do seu sangue. Nesse caso, todos os que adormeceram crendo em Cristo estão perdidos. Se nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos o quê? Os mais dignos de pena em todo o mundo. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos que adormeceram. Uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Eu recebi nova vida. Você recebeu nova vida. Você que está aqui pode receber essa nova vida hoje. Todos que estão em Cristo recebem uma nova vida. A Páscoa só faz sentido por conta da ressurreição. Foi a partir da ressurreição de Jesus Cristo que o homem se encheu de esperança. E assim como foi com o povo hebreu na época de Moisés, está sendo agora com o povo cristão. Aquela noite lá no Egito fez o povo celebrar antecipadamente o que viria a acontecer 40 anos depois, que era a entrada na terra prometida. Assim como nós podemos, a partir da ressurreição de Jesus, celebrar antecipadamente a nossa entrada nos céus, celebrar antecipadamente a nossa nova morada. Assim como nós também podemos viver antecipadamente aqui nessa terra o reino de Deus. No livro Esperança em Tempos de Medo, Tim Keller cita: a mensagem surpreendente da Bíblia é que quando Jesus ressuscitou, Ele trouxe o reino futuro de Deus para o presente. Ele ainda não está aqui completamente, mas Ele está aqui substancialmente. Por isso o cristão terá uma vida empobrecida, se não se der conta do que é que está à sua disposição. O que Keller diz nesse texto é uma expressão muito utilizada na teologia. Pastor Daniel usa muito essa expressão aqui. É o já, mas ainda não. Já, mas ainda não. Sabe quando você
vai sair de férias, quer organizar uma viagem? Eu sou daqueles que gostam de organizar viagem, eu não gosto de ir muito na doida não. Tem gente que é assim, que nem eu, que gosta de organizar a viagem também. Então, quem gosta de organizar a viagem, o que é que acontece? 4, 5, 6 meses antes de você viajar, você já começa a viver a viagem. Você começa a pesquisar, olhar fotos, olhar vídeos, ver qual é o melhor local que você vai se hospedar, onde é que você vai comer, quais são as atrações que você vai. De certa forma, você já está vivendo o gostinho daquela viagem. Aí, se você viaja com amigos, você senta ao redor da mesa, pede uma pizza, alguma coisa assim, e começa a programar o roteiro junto com os amigos. Você já começa a vivenciar aquela viagem, mas ainda não, porque você ainda não está na viagem. Você ainda não viajou, vai acontecer lá na frente. Só que quando você chega na viagem, quando você chega no ainda não, é que você vê que é muito melhor do que aquilo que você planejou. Que é muito melhor você ver pessoalmente aquilo do que foi pela fotografia. Essa é a ideia do já e ainda não. Com a ressurreição de Jesus, nós vivemos o já. Ou seja, a gente pode desfrutar do reino de Deus nessa terra pecaminosa. Nós podemos ter comunhão. Nós podemos ter alegria, paz, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à dor, ao sofrimento, mesmo em meio às lutas do dia a dia que eu e você enfrenta, a gente pode desfrutar do reino de Deus já. Jesus diz que nesse mundo tereis, mas tende, por quê? Porque Ele venceu o mundo. Então, mesmo tendo aflição, a gente pode ter bom ânimo, porque foi Ele que venceu o mundo. Jesus venceu o mundo através da sua morte na cruz e da sua ressurreição. Mas esse é o já. Porque o ainda não é quando tudo isso tiver passado. O ainda não é quando Cristo voltar e levar a sua igreja. Daí o reino será vivido em toda a sua plenitude. É onde não haverá mais dor, não haverá mais lamento, é onde não haverá mais guerra, é onde não haverá mais fome, não haverá injustiça. É quando Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Esse é o ainda não. A ressurreição não tem a ver somente com um conhecimento intelectual. A ressurreição tem a ver com fé. Não é somente um evento histórico, porque esse foi o maior evento que já houve em toda a terra. Mas não é somente isso, tem a ver com fé. Fé para crer no poder gerado através dessa ressurreição. E você não tem como viver esse reino de Deus, esse já, se você não crê na ressurreição. Tem gente que prega que não, a ressurreição isso é um mito, isso é uma historinha. Não, você pode viver nessa terra aí seguindo os passos de Jesus. Afinal, Jesus foi um grande mestre moral, Jesus foi um grande homem de ética. Então, você pode seguir os passos de Jesus, mas essa ressurreição é historinha. Não, gente, não é. Não caia nessa. Nós precisamos crer na ressurreição para viver o já. Você precisa aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, para que você possa viver esse já aqui nessa terra. Uma coisa é ter conhecimento da ressurreição, outra coisa diferente é você crer e conhecer o poder da ressurreição. É totalmente diferente. Agora tem muito cristão se confundindo por aí, achando que experimentar o reino de Deus é ter prosperidade, que experimentar o reino de Deus é conquistar coisas, mas não é isso e nunca foi. Quem vive dessa forma é porque não entendeu o poder da ressurreição. Tem um evangelho sendo pregado que está muito errado por aí. Daí você canta a música, Deus, eu tenho tantas bênçãos, mas que bênçãos são essas? Quais são as bênçãos que você tem cantado com esse louvor? Será que é a bênção de ter bom ânimo mesmo em meio à aflição? Será que é a bênção de ter esperança mesmo com a saúde comprometida? Será que é a bênção de ter contentamento mesmo passando dificuldade? Será que é a bênção de ter paz mesmo vivendo em meio a guerras? Mesmo vivendo nesse meio caótico que nós estamos? Quais são as características do reino de Deus que você tem vivido por crer na ressurreição? E aqui eu não estou dizendo que é errado você querer conquistar coisas ou ter coisas. Afinal, nem todos foram chamados para ter uma vida ascética, uma vida desprendida. Só que todos nós fomos chamados para viver uma vida como se nada tivesse. Para que a gente não venha se apegar a essas coisas. A gente tem que estar que nem o povo hebreu, com sandália nos pés, com cajado na mão.
Porque no dia que Cristo nos chamar, a gente vai. Não tem nada aqui que venha nos apegar. Não tem nada aqui que venha nos prender. Porque a gente entregou nossa vida totalmente a Jesus Cristo. Então para onde Ele chamar, a gente vai. Para onde Ele chamar, a gente vai. Olha só o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 3. Ele vai falando um pouco sobre as suas credenciais. E aí chega num ponto, ele diz: eu não conto mais com a minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é com base na fé que Deus nos declara justos. Quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Esse era o desejo de Paulo, não era credencial. Quero sofrer com Ele, participando da sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Quando a gente compreende o poder da ressurreição, tudo muda na nossa vida. Os nossos relacionamentos mudam. Nossas atitudes em relação à riqueza, em relação a poder, em relação ao sucesso, tudo isso muda. A forma como nós trabalhamos também muda. A compreensão e a prática da sexualidade, ela muda. As relações sociais de raça e justiça, tudo isso muda. Porque já não somos nós que vivemos, mas é Cristo que vive em nós. É por isso que muda. Enquanto o mundo não entender que o ser humano não pode controlar a sua própria vida, enquanto o mundo não entender que a gente não tem um controle de nada, esse mundo continuará sendo um caos. Enquanto o mundo não entender isso e continuar achando que a resposta está no iluminismo, no novo iluminismo, na ciência, na inteligência artificial ou na força do seu próprio braço, enquanto o homem não se dobrar diante do Senhor e aceitar a graça da salvação que veio através da sua morte e ressurreição, esse mundo vai continuar sem rumo e vai continuar perdido, porque nada disso vai adiantar. E a pergunta que eu deixo para você antes da gente cantar esse louvor é: você acredita no poder da ressurreição? Sim ou não? Então dá um glória a Deus se você acredita no poder da ressurreição. Porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, Ele não morreu de graça, gente. Jesus, Ele morreu para trazer salvação para nós, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, como Ele disse que ressuscitaria. A gente vai cantar uma música agora, essa música se chama Calvário. Essa música, ela fala sobre o que Jesus sofreu naquela cruz. Logo depois da música, a gente vai celebrar a ceia. Então eu peço que você possa pegar os elementos da ceia e fazer dessa música a sua oração, para que você possa refletir nessa música, refletir no que é que Cristo fez na cruz do Calvário, por mim e por você, que haja reflexão nesse momento. Você pega os elementos da ceia e para um pouquinho, pausa um pouquinho, amém? Monte do Calvário caminhou, levava sobre si uma dura cruz, e alguns se perguntavam: quem é ele? Era Jesus. Levava sobre si a minha dor e todos os meus pecados também. Não entendo por que eu, fazendo tanto mal, sou merecedor assim de tanto bem. O Calvário é quem melhor sabe contar
sobre a maior prova do amor de Deus, mandando seu Filho amado pra morrer por mim, pra me dar direito então de ir ao céu. Levava sobre si o meu rancor, levava sobre si a minha cruz, e no monte do Calvário sepultou, e no monte do Calvário sepultou por mim, Jesus. Ele morreu pra eu poder sorrir, e Ele morreu pra eu poder sorrir, e ao morrer Ele atraiu a muitos para si. O inimigo não me acusa mais, pois recebi de Deus a redenção. A Ele vou render o meu tributo, minha vida, minha voz, minha canção. Quem melhor sabe contar sobre a maior prova do amor de Deus, mandando seu Filho amado pra morrer em meu lugar, pra me dar direito então de ir ao céu. O meu rancor, levava sobre si a minha cruz, e no monte do Calvário sepultou, e no monte do Calvário sepultou, e no monte do Calvário sepultou por mim, Jesus. Aleluia! Antes de acontecer o que foi cantado aí, antes de Jesus estar ali na cruz do Calvário, Jesus ele chama seus amigos, seus discípulos, eles vão para uma casa e ali ele chama esses seus amigos à mesa para poder
jantar com eles, ter um tempo ali com eles, ter uma refeição com eles ali. Ali Jesus tem um tempo de partilha. Jesus ele fala do que é que vai acontecer. Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Jesus ele é um tempo muito precioso que ele vivenciou ali com os seus discípulos ao redor daquela mesa. E ali naquela mesa tinha vários elementos ali de um jantar. Jesus então ele pega um pão que estava ali sobre aquela mesa e ele diz que aquele pão é o seu corpo que será dado por nós. Jesus também olha para o que tinha de bebida ali, ele pega aquele vinho e diz que aquele vinho é o seu sangue que foi derramado por mim e por você. Jesus ele pega esses elementos simples. Aquela mesa poderia ter várias outras coisas, outros alimentos que fossem até mais caros ou não sei. Mas Jesus pega o que tinha de mais comum, que estaria na casa de qualquer pessoa. Um pão e a bebida, o vinho, que era o que bebiam ali naquela época. Jesus pega aqueles elementos comuns e ele diz: é esse elemento aqui tão comum, um pão? Esse é o meu corpo. Isso aqui, o vinho, vocês que bebem todo dia, vocês se alimentam disso todo dia, esse é meu sangue. E ele diz para fazer isso em memória dele, em memória dele. Talvez quem chegou há pouco tempo aqui na IBC fique se perguntando quando é que acontece a ceia na IBC. Não é no primeiro domingo de cada mês. Aqui na IBC é um pouco diferente isso. As ceias acontecem aqui debaixo da tenda de forma muito esporádica, são em alguns eventos. Mas a ceia acontece ou deveria acontecer nos grupos de relacionamento. Então, se a gente for esperar essa ceia aqui, que é muito esporádica, para trazer à memória Jesus, isso é muito pouco. Ou se eu for esperar a ceia acontecer no meu grupo de relacionamento para trazer à memória Jesus, mesmo que seja de todo mês ou de 2 em 2 meses, também é muito pouco. Quando Jesus pega 2 elementos simples como esse, como o pão, como o vinho, Jesus ele está querendo nos dizer que, olha, toda vida que tu partir aquele pãozinho com café na tua casa de manhã, lembra de mim. Faz isso em memória de mim. Quando tu tomar o café da manhã, quando tu almoçar, quando tu for jantar, quer dizer nos 3 turnos, nas 24 horas da tua vida, faça isso em memória de mim. Lembre de mim. Lembre do que eu fiz por você naquela cruz do Calvário. Lembre que eu ressuscitei por você. Isso não é para ser um rito religioso. Isso é para ser intimidade e comunhão com Jesus Cristo. Ele faz isso ao redor da mesa. O evangelho de Jesus se faz ao redor da mesa. Para o povo judeu, para aquela cultura do povo, a mesa era um local de muita intimidade, um local de comunhão e intimidade. Por isso Jesus foi até perseguido por isso também. Mas Jesus ele traz a mesa nesse contexto para dizer para mim e para você: tem intimidade comigo, é todo dia, manhã, tarde e noite. Lembre de mim, é todos os dias, é pela manhã, tarde e noite. É por isso que nós celebramos, é por isso que nós ceiamos. Que a gente não possa esquecer disso, gente. Porque se não fosse a morte de Jesus e a sua ressurreição, nós nem estaríamos à mesa para poder comer nada. Nós já estaríamos mortos pelos nossos pecados. Mas foi Ele que nos lavou com seu sangue, que Ele lavou os nossos pecados. O apóstolo Paulo falando à igreja de Corinto, uma igreja que parece que tinha esquecido disso, porque eles iam para a ceia, levavam seus alimentos e cada um queria comer logo o seu, comer do bom e do melhor e deixava o pobre de lado. E aí parece que eles tinham esquecido disso. Paulo diz assim para eles e fala aqui para nós, para esse momento de ceia que a gente vai celebrar agora. 1 Coríntios 11, 23. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Pode comer do pão. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem,
porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Pode beber. Deus, louvado seja o teu santo nome, Jesus. Glória seja dada a ti, ó Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós não somos dignos, ó Pai. Nós não somos dignos daquilo que aconteceu naquela sexta-feira, Pai. Deus, tu foi à cruz do Calvário. O Senhor se fez homem como a gente. O Senhor se fez pecado para que nós nos tornássemos justos. O Senhor foi àquela cruz do Calvário naquela sexta-feira, por mim, por todos esses que estão aqui, pela humanidade, Jesus. Tu carregou aquele fardo pesado de todo mundo, Jesus, naquela cruz. O Senhor fez isso por mim. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço, Senhor Deus. Que eu nunca possa esquecer isso, que na minha mente sempre venha o Senhor. Porque sem o Senhor nós não somos nada, sem o Senhor eu não sou nada, Jesus. Que eu venha ter sempre o Senhor na minha mente, para que todas as minhas ações, para que todas as minhas atitudes sejam pautadas pelo Senhor, para que seja o Senhor conduzindo a minha vida, Senhor Deus. O homem não tem como conduzir a sua vida. O homem que quer conduzir a sua própria vida, ele vai acabar em morte. A gente só consegue a vida eterna, Senhor Deus, se nós cremos em Ti, cremos no poder da ressurreição. Então, glória a Deus, aleluia! Louvado seja o teu nome, Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja o teu santo nome, Deus. Aleluia.